Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Todos são bem-vindos, Vocês também que estão através da internet. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o irmão Marcelo, a esposa ali. São bem-vindos aqui, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Querido e amado Pai, ajuda-nos aqui nessa tarde, enquanto vamos falar um pouco dessa palavra, Senhor, para esse dia, e o Senhor se manifeste. O Senhor é bem-vindo no nosso meio, para nos trazer mais luz na mensagem revelada desse dia final. E abençoa teus filhos aqui presentes através da internet. E o Senhor abençoa teus filhos, ó Deus, que estão enfermos, dando a cura, a libertação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos, Deus abençoa. Não esquecendo que no dia 24 nós teremos o nosso culto de Santa Ceia, aqui no Tabernáculo de Sapucaia. E também o pastor Osmar está convidando todos para estarem nas reuniões que começará dia 29, 30 e 31 em Franca, São Paulo, Todos são convidados e bem-vindos ali. Vamos falar um pouco sobre reputação ministerial, Um assunto que levaria muito tempo, para poder mexer, mas a gente vai falar pouco tempo. Leva muito tempo, mas vamos falar em pouco, vamos tentar falar em pouco tempo. Vamos ser sucinto, Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a fazer uma síntese desta pregação, para que nós possamos entender a reputação, O irmão Brana fala, eu estava olhando hoje em várias mensagens sobre reputação, na vida cristã, no ministério, E uma das coisas interessantes da reputação que ele fala sobre na doutrina, porque existe a boa reputação, existe a má reputação. Você tem aquele pedreiro de boa reputação, aquele engenheiro de boa reputação. Você tem aquele médico de boa reputação, mas também tem um médico de má reputação. E assim, tanto na vida profissional quanto na vida espiritual, tem que ter reputação. É como o seu currículo, A firma, você coloca o currículo e a firma vai realmente ver o seu currículo, Quer dizer, o currículo é como uma reputação. Ele vai ser estudado. E estava vendo que a reputação de Acabe foi um crente fronteiriço, Ele que foi aquele crente que sempre ficou em cima do muro, Ele
Ele estava de um lado e também no outro lado também ele jogava nos dois lados, ele torcia para os dois times, né? Tanto fazia um ganhar, o outro perder, né? O que ganhava ele também torcia por ele, né? É um crente da fronteira, um crente fronteiriço. Geralmente as pessoas que moram na fronteira, eles têm aqui no sul, ali na fronteira de Livramento, eles dizem as duas chapas, eles têm as duas cidadanias, né? É um crente, é uma pessoa de fronteira, tanto faz ele estar lá no Uruguai, atravessar a rua, lá, quanto está no Brasil, está no Uruguai, ele é uruguaio, porque ele tem a chapa, né? Ele tem a cidadania, e se ele está no Brasil, ele é brasileiro também, né? Tem crente que é aquele crente camaleão, né? O camaleão, ele está no verde, ele é verde, né? Se ele está no seco, você nem enxerga ele, que também ele é seco, né? Ele está no meio de uma folhagem tudo amarela, ele é amarelo ali no meio ali. E tem crente que é igual o camaleão. Tem também pregadores que são como camaleão, pregadores camaleão. Eles não têm assim uma posição, né? O profeta estava falando em reputação daquela ponte que foi construída em Sydney, na Austrália. Ninguém queria construir aquela ponte por causa do local ali no mar. E as águas ali tinham embaixo, era uma areia movediça. E as pessoas tinham medo de colocar ali uma ponte ali, era cair, porque ela tinha que ter fundação. E vieram os engenheiros de toda parte, dos Estados Unidos, da Europa, ninguém se animou, e eram homens de boa reputação em construção de ponte, né? Arquitetos. Aí o profeta disse que apareceu um jovem, arquiteto inglês. Ele disse: eu construo a ponte, eu vou arriscar a minha reputação. Ele era um jovem arquiteto de boa reputação, mas ele disse que ele ia arriscar, ele ia colocar em jogo a sua reputação, mas ele disse: eu vou construir. Agora, o irmão Brana disse que primeiro ele teve uma visão, ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia, ele só não revelou a visão para os outros colegas. Ele sabia como é que era o terreno, ele estudou o terreno ali. Ele estudou tudo, e a visão que ele teve, ele trouxe bombas e ele sugou toda aquela areia ali até chegar na rocha. E quando ele chegou na rocha, ele colocou os grandes parafusos, mas aqueles parafusos foram testados. Ele testou primeiro. Aqueles grandes parafusos ele testou. Ele trouxe aço testado. E ele contratou engenheiros, arquitetos, para trabalhar com ele ali. E ele construiu a ponte em Sydney. E chegou o dia da inauguração, vieram os repórteres, os críticos. Os repórteres vieram para ver a ponte cair. Nenhuma companhia de seguro queria fazer o seguro da ponte. E ele caminhou por cima da ponte de um lado a outro. Ele mandou trazer 4 locomotivas carregadas. E ele disse: essa ponte não vai cair. Essa ponte não vai cair. E ele colocou em jogo a sua reputação. E ele construiu a ponte. Só que o material foi testado. É como a igreja, diz o profeta. O profeta diz aqui nessa mensagem, Memórias de Deus testada pelo tempo,
Ele diz que isso aí foi como a igreja. É no último parágrafo aqui. Cento e 135. O mundo quer ver homens que sejam corajosos, alguém com coragem que se destaque como memorial da graça salvadora de Jesus Cristo, isso mesmo. No dia em que a ponte foi inaugurada, os demais voltaram e disseram: prepare-se, prepare suas câmaras. Todos eles, os jornalistas, disseram: pois essa ponte vai cair. Todos estão construindo pontes, né? Todos, metodistas, batistas, pentecostais, mas elas têm que ser testadas. Como disse o apóstolo São Paulo, ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que foi colocado. Uns edificam no ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, feno, mas a obra de cada um será testada. Testada pelo fogo. A madeira não resiste o fogo. A palha, o feno também não resiste. Agora o ouro resiste o fogo. O fogo faz sair do ouro toda a impureza, né? Que é o ouro dos tolos. Deixa ele com valor, né? O ouro faz ele chegar ao seu estado original. Assim é o cristão. O cristão tem que ser testado. E o fogo é a palavra, é a mensagem do dia. Aquele arquiteto, ele confiava. Ele confiava na sua capacidade. Ele já tinha feito outras pontes, mas ele tinha uma visão. Ele tinha uma visão, ele nasceu um arquiteto. Ele já nasceu aquilo ali. Então Deus, ele nos testa, ele prova a nossa fé. Ele prova a fé de cada um de nós. Ele prova os ministérios. Os ministérios têm que ser testados. Veja que ele construindo aquela ponte ali, primeiro ele testou o material. Ele não colocou qualquer tipo de material, qualquer marca de cimento ali, nem qualquer marca de ferro ele colocou. Ele colocou profissionais ali para trabalhar. Pessoas de boa reputação, bom currículo. Porque aquela ponte, além de passar locomotiva, ia passar caminhões carregados, carro de passeios com família, atravessando de um lado a outro do canal. Então ela tinha que ter fundação. E os outros engenheiros, eles não tiveram a visão de achar a rocha. Ele demorou tempo, mas ele teve uma visão que naquela areia movediça tinha uma rocha. Era só lhe sugar toda aquela água, aquelas areias e achar a rocha. O problema é que as pessoas não encontraram a rocha. Jesus nos ensina em São Mateus capítulo 7 que o reino dos céus é como aquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele cava fundo até encontrar a rocha para colocar ali os alicerces, os ferros. Mas o homem insensato, a virginécia, imprudente, ela não cava, ela faz a sua casa em cima da terra mesmo. Aí vem os ventos, ciclone, aquela casa não tem fundamento, aquela casa não pode resistir, porque o construtor não tinha
boa reputação de construtor. Mas o homem prudente é aquele construtor que tem boa reputação, ele cava até encontrar a rocha. E aí é onde nós cavamos até encontrarmos a rocha das eras, até encontrar a revelação da palavra. Enquanto você não encontrar a revelação da palavra, você vai na revelação na conversa de algum ministério sem reputação na mensagem do dia, você vai naufragar. A sua casa vai ser levada pelas enchentes, as enchentes espirituais, os problemas vão vir e você vai ser levado, porque a sua vida espiritual não está edificada, não está construída na revelação. Agora, se a sua vida espiritual, esse homem perfeito, da estatura completa de um varão, está sobre a rocha, não, porque pode ter o homem, a estatura de um homem perfeito, mas que foi construído em cima da areia, da terra. A preguiça, como Salomão fala do preguiçoso, ele não quer cavar até encontrar a rocha. Ele disse aqui, aquele jovem saiu andando lá naquela ponte, deixou seu carro estacionado, olhou para trás, viu todas aquelas locomotivas alinhadas, viu o prefeito lá acenando para ele, olhou e viu dezenas de milhares de pedestres de pé lá atrás, prontos a marchar com ele, e disse que a banda toque. Irmão, quando a banda começou a tocar, soprar os assobios, apito, tocar as trombetas, quero dizer que houve uma tremenda vibração, que o som, ele gera uma vibração, mas ele atravessou aquela ponte e ela nem se mexeu, porque ele tomou a dianteira. Ele disse, vocês crerem que essa ponte não vai cair? Creio, então me siga. As pessoas estavam com medo de colocar seus carros ali, mas ele foi na frente. Josué foi na frente. E aquela igreja que nasceu no deserto foi atrás de Josué. O problema hoje, e sempre foi o problema, é a mensagem de uma só pessoa. O problema não é o novo nome, não é o 7º selo, é a mensagem de uma só pessoa, é ouvir uma pessoa. Este é o problema. O problema não é o batismo nas águas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é o nome que está acima de todo nome. Não, o problema é a mensagem de uma só pessoa, que você tem que ouvir aquela pessoa. Na era de Éfeso, tinha que ouvir a Paulo. Pedro, que foi mensageiro da era ortodoxa, tinha que ouvir a Paulo. Paulo teve que repreender a Cefa, ali no livro de Gálatas, porque era repreensível. Paulo tinha a mensagem, Paulo tinha a palavra, Paulo tinha a reputação do dia. A reputação de Pedro era do passado. A reputação de Pedro era do Pentecostes, não valia para aquele dia. Aí Deus trabalha na segunda era com uma pessoa só chamada Irineu. Tinha muitos pregadores, mas todos tinham que pregar a mensagem de um. E assim, durante todas as eras, nós tivemos Zwingli, Jonathan, Jerônimo Savonarola. Tivemos muitos homens na quinta era da igreja, mas Deus trabalhou com um chamado Lutero. A mensagem era de uma só pessoa. Da mesma forma, nos dias de John Wesley, que a mensagem de Lutero gerou muitos pregadores. E quando chegou a era de Wesley, tinha muitos pregadores, mas Deus estava trabalhando com
com a mensagem da santificação. Agora, mas ele tem uma igreja que foi testada, ele tem um ministério que foi testado, ele tem um pastor que foi testado. Veja que ele testou Brana primeiro, ele testou Moisés primeiro, antes de colocar ele no ministério, ele testou. E ele testou Moisés por 40 anos. Não foi 4 horas, foi 40 anos no deserto. Paulo ficou 3 anos lá na Arábia também, no deserto. É aquele momento de teste, de prova. Irmão Brana foi 37 anos, trazendo uma mensagem precursora, até chegar a 63, para Deus confiar a revelação dos 7 selos em suas mãos. Deus não confiou a revelação dos 7 selos em suas mãos nos anos 40, 50, não. Ele estava em teste. Na mensagem que é o Espírito Santo, o irmão Brana disse que Jesus foi testado. Cada um de nós somos testados, porque ele está fazendo essa grande ponte. Nesse tempo de arrebatamento, ele está testando as peças. Ele está testando você, irmã, está testando você, irmão, você através da internet. Aí você diz, porque essas doenças é teste, né? Porque desemprego é Deus te testando. Ele não vai colocar qualquer material na construção. Isso tem que ser testado. Ele diz que esse homem, esse arquiteto, ele testou tudo. Tudo mesmo, para que não ficasse nenhuma bolha no concreto, para depois não vir a ruir e a ponte ir abaixo, como tivemos muitas pontes que nessas enchentes desceram, foram embora. Ele tem uma igreja que foi testada, que passou pelas provas, por perda, pela doença, pela tristeza, pela morte, e ainda está firme com um testemunho. Esse é o homem. Deus, para dar a sua palavra, a sua confiança. E ainda o prefeito disse, é isso mesmo que você quer? Você vai fazer, você vai aceitar, vai assinar o contrato, vai abraçar essa bronca? Ele disse, sim. Ele era jovem, mas ele tinha uma visão. Irmãos, todos nós temos que ter uma visão. O homem de negócio tem uma visão, senão ele vai falir. Agora, se ele tem uma visão, ele levanta e começa de novo. Salomão diz que o justo cai 7 vezes e se levanta, porque ele tem uma visão. Ele não se desanima, ele segue adiante. Esse é o homem, sim, esse é o homem que ele procura. Não importa se você é pobre, é a mulher que ele procura, é o jovem que ele procura. Ele diz, pode ser pobre, não importa, pode ser catador de lixo, um gari. Está aqui escrito. Seja o que for, Deus aplica o teste em você. Isso é teste. Meu irmão, minha irmã, você através da internet, isso aí é teste. Você aí na África, às vezes você reclama, mas isso aí é teste. Você é essa peça que vai nessa construção. Por isso ele tem que testar essa peça. Vai muito peso em cima depois. Vai passar muito peso. Senão vai ficar essas estradas emburacadas que nós temos aqui no estado e no Brasil, né? Colocaram qualquer tipo de material de terceira ali, aí vem a chuva, aí vem os bitrem, os caminhões, grandes pesos, e vai emburacando tudo, vai soltando aquele asfalto, aí depois vem os tapadores de buraco, com asfalto frio, porque eles não querem fazer um quente, que dá mais trabalho. Mas a culpa desse aí é aquele engenheiro de má reputação.
É aquele homem que não teve boa reputação. Aí quando você vê uma boa estrada, nem um buraco, aí você vai ver que o profissional ali tem boa reputação. É como você vê uma igreja que não vacila, uma igreja que não está na fronteira. Você vê aquela irmã, aquele irmão que não reclama, que sabe que Deus está testando o material. Aquele irmão, aquela irmã que só escuta a mensagem do dia, a mensagem da hora. Não aluga os seus ouvidos para ouvir uma outra mensagem. O profeta falando da América, ele disse que a América vivia da reputação do passado. Há muitos crentes que vivem da reputação do passado também. Há muitos pastores que vivem da reputação do passado. Então ele disse, ele busca material testado pelo tempo. Creio que um dia destes, quando essa grande igreja, pergunta e resposta sobre o selo, olha, somente estamos subsistindo de uma reputação passada. Nós não podemos ser uma igreja para subsistir uma reputação passada. Lembrar daqueles tempos pentecostais que nós estávamos na serragem, que nós falávamos em língua, pulava e saltava. Você tem que ver a mensagem de Deus nesse dia, Deus trabalhando nesta hora, mostrando essa luz. Porque hoje nós temos mais luz da mensagem do que há 60 anos atrás. Irineu tinha mais luz no dia que ele vivia do que nos dias do apóstolo São Paulo. Porque quando você chega na era de Esmina quer dizer amargo. Na era de Pérgamo, quando a igreja casa com o Estado, eles tinham que ter mais luz, porque a perseguição foi grande. 68 milhões de cristãos foram martirizados. Então eles tinham que ter mais luz, a fé mais sólida. É isso que a igreja está fazendo hoje, a igreja, não a noiva. A igreja sempre está vivendo do passado. A igreja sempre está se alimentando de uma comida de ontem. Qual é a comida de ontem? Primeira e segunda etapa foi a comida de ontem. É o que a igreja come. A noiva come o alimento do dia, o alimento da hora. A igreja está subsistindo de uma reputação passada que conseguiu lá no passado sobre o ministério do tempo do leão. Você pode ver os unicistas. Eles estão seguros em Paulo, em Pedro. Uma reputação lá do passado. Eles nunca saem do batismo em nome de Jesus. Quando o irmão Brana disse, não é mais Jesus, é Senhor Jesus Cristo. E eles estavam vivendo de uma reputação passada da era do leão. Eles podiam provar tudo, mas aquela comida já era do passado. O irmão Brana, quando vem, a revelação foi até do batismo, longe da ideia da unicidade. A unicidade não tinha luz sobre a deidade. Agora, quando vem um profeta, ele coloca luz na mensagem que Pedro trouxe. Aí ele disse que aquela mensagem do Pentecoste de Pedro não serve para hoje, porque hoje a luz é mais forte. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja mãe. Nós começamos, isso mesmo, está vendo? Está subsistindo de reputação. Nós não somos igreja mãe. Nós não somos filhos dessa igreja. Nós somos filhos da mensagem da hora. 297. A metodista
está subsistindo da sua reputação. A Batista está subsistindo da sua reputação. E os pentecostais estão subsistindo da dele. Glória a Deus! Muito tempo atrás, quando os santos costumavam dançar no Espírito, e como eles, o que estão fazendo hoje não é a mesma coisa? Aí vemos os grupos da mensagem dançando, pulando, gritando. Mas isso aí é uma reputação do passado. Não serve para hoje. A engenharia dos dias de Moisés não serve para hoje. A engenharia de 1500 não serve para hoje. Até hoje nós temos uma tecnologia muito mais avançada em construção de pontes, de edifícios, de casas. Então, eles estão vivendo daquela reputação passada. O Senhor fez isso e aquilo, isso é algo passado. Todos nos tornamos grandes agora, irmão. Que coisa, está vendo? Tudo reputação passada. A mensagem dos anos 70, ela não funciona na esposa hoje. Não, ela funcionou naquele tempo. Naquele tempo foi uma luz. Enquanto o Brasil estava em trevas, as nações vizinhas estavam em treva. E quando nós ouvimos pela Rádio Universo, era uma grande luz. Só que hoje ela não funciona. Nós temos uma luz maior. Você vê até as lâmpadas. Essas lâmpadas aqui já estão no passado. Nós temos lâmpada hoje que uma só clareia tudo isso aqui. Nós temos essas lâmpadas aqui, já é obsoleta. Esta nação está vivendo, subsistindo de uma reputação passada, do que os antepassados foram. Eles foram. Agora veja se isso não está acontecendo a mesma coisa com a igreja hoje. A mesma coisa. A igreja, que eu digo, é a igreja da mensagem, vivendo de reputação passada. Então, o problema sempre foi a mensagem de uma só pessoa. É onde o ministério de má reputação não entende, porque eles tentam colocar uma doutrina, eles tentam interpretar a Escritura, interpretar a mensagem. Gente, aí você chega em Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí quando um pastor tenta interpretar aquele texto, está errado. Ele não é um profeta. Ele está presumindo, ele está avançando sem ter autoridade. Porque ele vai desencaminhar o povo. Ele vai desencaminhar o povo. Porque o irmão Brana disse, você se segura na palavra do seu pastor entre a vida e a morte. Né? E aquela pessoa morre segurado naquela mensagem, daquela igreja, né? Daquele fundador. E todos eles, porque cada líder terá que dar conta naquele grande dia do juízo. Cada líder. Porque cada líder traz uma mensagem. E como disse aqui o apóstolo São Paulo, e a obra de cada um será realmente julgado. Aquele que construiu a casa na rocha e aquele que construiu a casa na areia. Porque ele era imprudente. Mas que material ele usou para construir na terra, na areia? O mesmo material que o outro usou para construir na rocha. A diferença era rocha. A diferença foi cavar. Ele não cavou. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, diz o profeta Jeremias. Ele foi um crente relaxado.
Ele foi um crente somente de banco, de igreja. Ele não foi um crente de examinar. A escritura de ontem, parece que o pastor Osmar estava usando, era Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então, eles não examinaram a escritura, eles não examinaram o terreno. Aquele arquiteto examinou cada ponto do terreno. Ele contratou mergulhadores para ir lá no fundo, trazer um relatório. Aí ele teve que pagar o preço, ele teve que gastar. Mas a sua reputação depois da inauguração foi grande. Assim foi a sua reputação. Então o material é o mesmo, a mensagem é a mesma, só sem a revelação. Aquele que fez a casa na areia, ele usou o mesmo material do que fez a casa na rocha. A diferença é que ele não cavou, a diferença é que ele não examinou. Ele usou a mesma mensagem, o mesmo batismo, a mesma santa ceia, o mesmo profeta. E aí é onde as pessoas tropeçam, na mensagem de uma só pessoa. Porque nós tínhamos uma casa sobre a areia. Aí quando vem a terceira puxada foi o momento de escavar, até achar a revelação do selo, dos trovões, do novo nome. Mas isso teve que ser através de Apocalipse 10, 8 a 11, da mensagem de uma só pessoa. Os críticos, eles estão em toda parte. Aí vem aqueles para poder criticar. Mas eles não tinham nenhuma luz. Eles não tinham nenhum conhecimento que o Cordeiro saiu do trono. Eles passaram no nosso meio, por 20 anos eles estiveram conosco. 15 anos. E hoje eles saíram com um vasto conhecimento para poder usar, para poder perverter a mente das pessoas. Agora, se você tem a sua casa construída na rocha, pode levantar os ventos de doutrina. Que vento é guerra, é doutrinas. Pode levantar os ventos de doutrina. E vir sobre você, sobre essa casa, que ela não vai nem se mexer. Não vai nem se mexer. É aquele momento de teste, doenças, provas, os filhos. Aí vem a rebeldia dos filhos, você tem que ter paciência com eles. Vê os problemas entre família, você tem que ter paciência. Agora, quando você tem paciência, é porque você tem o amor divino dentro de você. E o amor divino, quando ele está aí dentro de você, o que acontece? Esse amor divino, ele tem que manifestar nessa hora de tanta crise, tanto problema. Aí ele manifesta no filho, na filha, no irmão, na irmã. Aí a mãe, o pai. É como aquele homem bêbado, lá no boteco, lá com seus amigos, e eles falando mal dos crentes, ele levantou e defendeu a esposa dele. Ele disse, não, pode ter crente como vocês estão falando, mas lá em casa tem uma verdadeira. Porque para suportar um bebum que bebia todo dia, chegando em casa fedido, e ela ainda cantava hino, e ainda todos aqueles anos criou os filhos, todos aqueles anos suportou ele, orou por ele. Então, o dia que estavam falando dos crentes, ele levantou lá, mesmo bêbado, ele disse, não, lá na minha casa, lá tem uma casa que é feita na rocha. Vocês estão falando de casa que foi construída na areia. Vocês estão falando de barco que se afundaram. E aqueles que não se afundaram? E aqueles que concluíram a viagem, que chegaram do outro lado?
Ele disse: a minha mulher é uma verdadeira cristã. Aí aquela mulher disse: o meu marido é um verdadeiro cristão. Aquele filho diz: meu pai é um verdadeiro cristão. Minha mãe é uma verdadeira cristã. Foi testado. Nós somos memoriais de Deus, que Ele tem testado. Nós fazemos parte do corpo dessa noiva. Eu e você fazemos parte. Ele tem nos testado. Aí você se pergunta por que isso, por que aquilo. É teste. É teste. É uma casa, ninguém pode colocar outro fundamento além do que já foi colocado, que é Jesus Cristo. Você não coloca Buda, você não coloca Maomé, você não coloca Brahma, é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Você não coloca Batista, Metodista, Assembleia, Universal, não. O fundamento é Jesus Cristo. Ele é a rocha das eras. Aí você tem que escavar. Você tem que ir para baixo, que a maneira de subir é descendo. Deus te abençoe. Irmão Márcio, vem para ler os pedidos.